Tem um outro assunto que a gente precisa atualizar a nossa audiência. A oposição aposta em uma ofensiva na televisão para pressionar a investigação sobre o roubo dos aposentados. Em uma peça divulgada nesta terça-feira, Jair Bolsonaro apareceu ao lado de um idoso que foi vítima dos descontos ilegais no INSS para pedir a instalação da CPMI, que vai investigar os desvios. Em uma outra, o ex-presidente revisa o contra-cheque de um outro beneficiário e critica o governo por não coibir o esquema com sindicatos e entidades, afirmando que não existe crime mais terrível no país do que assaltar uma pessoa idosa. Além disso, Bolsonaro adotou o lema, abro aspas, quem rouba não cuida, afirmando que a CPMI do INSS, que os governistas não apoiam, vai esclarecer todos esses assuntos e revelar políticos, servidores e sindicatos que estão por trás desse esquema. Você, Dávila, nova ofensiva da oposição, utilizando a figura de Jair Bolsonaro para, inclusive, exibir peças na televisão em defesa da realização dessa investigação no Congresso Nacional por meio da CPMI, Dávila. O senhor está fazendo o seu papel, pressionar para a criação dessa CPMI. Como nós sempre enfatizamos aqui nos Pingos nos Is, é importante a investigação tanto da parte política, que é a CPMI, como dos órgãos fiscalizadores e técnicos, como é o caso do Tribunal de Contas da União, como é o caso da Polícia Federal. Então, está correta a campanha, tem que pressionar para que tenha essa CPMI. Agora, uma vez instalada a CPMI, a oposição precisa ter disciplina para focar unicamente no rombo do INSS e não transformar a CPMI num circo, como geralmente acontece, para ficar pegando no pé do governo de tantas outras coisas. Precisa focar no assunto. 9 milhões de aposentados foram roubados por um esquema instalado no INSS. Isso precisa ser apurado para voltar a não acontecer. Como nós sempre dissemos aqui, esses escândalos do INSS existem há muitas décadas, mas foi evidentemente anabolizado, explodido agora nessa gestão do governo petista. Então, é preciso focar a atenção, a arguição, exatamente na questão da Previdência. E aí, a nossa sugestão aqui é que esta oposição na CPMI seja capitaneada pelo senador Rogério Marinho. Por quê? Rogério Marinho foi secretário da Previdência, conhece a fundo o assunto. Foi ele, inclusive, que defendeu a medida provisória de 2019 para moralizar a questão do INSS. Então, ele terá o argumento técnico, o argumento político e a testemunha de uma pessoa que tentou moralizar a Previdência e foi fracassado na sua tentativa por causa de votos da oposição no Congresso Nacional e depois por terem varrido esse problema para debaixo do tapete. E quando ele surgiu novamente, surge esse gigantesco escândalo que de um ano, de 2023 para 2024, esse desconto indevido, que é roubo, saltou de 536 milhões de reais para 2,4 bilhões. Você, Cristiano Beraldo, a aposta da oposição em peças que destaquem justamente aqueles que foram afetados pelo escândalo, principalmente os mais velhos, os aposentados. E também colocam uma figura muito popular, né? Talvez o principal nome da oposição, ainda que esteja inelegível, talvez a figura mais conhecida, Jair Bolsonaro. Que podemos esperar esse avanço também nas mídias, defendendo uma investigação no Congresso, Beraldo? Olha, Caniato, primeiro a gente precisa considerar que esse escândalo do INSS revela que o Brasil vive uma crise de índole, uma crise moral. Pessoas que se reúnem para desenvolver técnicas, isso de forma oficial, institucional, desenvolver técnicas para roubar dinheiro de aposentados, roubar dinheiro de idosos. Essas pessoas são
a definição perfeita da palavra canalhas. Porque não se faz isso com aqueles que, naturalmente, têm mais dificuldade em se defender, têm mais dificuldade de perceber que estão sendo vítimas de um golpe. E quando se faz isso usando a estrutura governamental, nós realmente temos uma crise muito maior do que meramente o roubo, a questão financeira. Nós estamos num país onde vale tudo, onde quem pode, rouba. Quem pode não tem absolutamente nenhuma preocupação com a moral, com a honra, com a dignidade, com a responsabilidade. Simplesmente mete a mão no bolso, seja de quem for. E isso só se corrige se tivermos realmente disposição para começar a colocar essas pessoas na cadeia, para que elas fiquem na cadeia servindo de exemplo. Antigamente, as pessoas eram enforcadas em praça pública. Há países ainda hoje que cortam as mãos daqueles que roubam. Mas o Brasil, que vive, o regime democrático, tem na prisão, na cadeia, o remédio para punir essas pessoas que não cumprem a lei. E aí a gente se depara com outro problema. Mas o nosso judiciário hoje encontra inúmeros subterfúgios para não manter essas pessoas na cadeia. Então, a gente tem o país onde o crime compensa, onde tentar roubar, tentar se apropriar de dinheiro que não é seu, vale a pena. Onde simplesmente criar esses jogo do tigrinho, bet, etc., e colocar um número gigantesco de pessoas vendendo a ilusão do dinheiro fácil, colocar um número imenso de pessoas que gastam o que não tem para tentar a sorte, vale a pena. Portanto, essa crise, Candiata, é uma crise moral. E aí a gente vem nessa campanha da oposição que busca colocar esse esclarecimento. Obviamente que quando se usa, nesse aspecto, a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, traz muita visibilidade, mas também se coloca um contexto político. Há ali um interesse político-eleitoral em explorar essa questão que precisa ser, de fato, explorada. Entretanto, é preciso ir além, é preciso buscar as consequências efetivas para o que aconteceu. Pois é, uma peça produzida pelo PL, Partido Liberal, e aí o texto diz o seguinte: ex-presidente Jair Bolsonaro, para o PL, aposentadoria sagrada, quem rouba não cuida, nós queremos na CPMI esclarecer os assuntos e ainda mais cobrar de sindicatos e associações cada centavo surrupiado dos inativos e pensionistas. Esse o texto dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em uma dessas peças. Você, Mota, sua avaliação dessa nova ofensiva da oposição que defende a abertura e instauração da CPMI? A oposição tem duas pautas importantíssimas nas mãos. Uma delas é a anistia, a outra é o escândalo do INSS. Eu convido vocês a fazerem um exercício de imaginação. Vamos imaginar que estivesse no poder agora um governo de direita, um governo conservador. Vamos imaginar que a esquerda estivesse na oposição e esse escândalo tivesse acontecido agora. O país já teria parado, já haveria uma CPI ou uma CPMI investigando o escândalo. Muitas pessoas já teriam sido presas, contas bancárias teriam sido bloqueadas, passaportes suspensos, celulares e computadores apreendidos. Eu aposto que já teriam sido feitos até pedidos de impeachment. Mas nada disso aconteceu ainda. Então, cabe aos políticos da oposição aplicar, no momento atual, a mesma receita que a esquerda sempre usou quando era vantagem para ela. Dávila, mas o que a gente deve considerar em relação à CPMI instalada em operação? Você fez um alerta sobre a possibilidade da comissão ser transformada em um palco de shows, recortes para as redes sociais, frases de efeito e pouca efetividade e avanço ou colaboração nas investigações que já estão em curso. Leia-se Polícia Federal e CGU. Qual é a contribuição que uma CPMI pode dar para essas outras investigações? Vocês sempre falam, bom,
Em relação à investigação propriamente, talvez não haja nenhuma novidade, mas há um ingrediente político que é importante ser destacado em relação à CPMI. Quais são as ferramentas e dispositivos que deputados e senadores têm para colaborar de alguma maneira com Polícia Federal e CGU? Eu, se fosse o senador Rogério Marinho, iniciaria a CPMI questionando os pormenores, por que teve tanta resistência para moralizar o INSS quando a medida provisória foi colocada em votação. Afinal, essa medida foi tomada pelo governo passado. Mas está aqui, ó, eu provei aqui com essa medida que era fundamental romper o contrato com entidades vigaristas. Aqui tinha provas de que nós exigimos a biometria. Por que não foi instalada a biometria desde aquela época? Aqui tem dados concretos de pessoas que foram surrupiadas e nós exigimos que todos os anos elas viessem a público para dizer que elas queriam continuar contribuindo para aquela associação. Então, eu começaria explorando por que o governo passado tentou moralizar a questão do INSS e o Congresso Nacional bombardeou principalmente aqueles dos partidos de esquerda. Depois, eu faria um histórico. Por que esse assunto foi esquecido? Se foi mostrado ali o potencial de desvio de dinheiro, aliás, já tinha acontecido desvios naquela época. Então, por isso que eu disse, a CPI precisa ter objetividade, precisa ter foco, precisa estudar a questão a fundo. Não pode chegar lá e começar a falar, por que o presidente foi pedir para censurar a internet na China, sabe? Começa uma discussão que não tem nada a ver com o INSS. Então tem que focar no tema, tem que aprofundar no tema. Principalmente, Caniato, um lugar como é o INSS, que tem escândalo de corrupção há 30 anos. Tem muito material farto para combater os esquemas, criar nova governança e mecanismos para que o INSS não continue a ser este antro de bandidos e criminosos que roubam os aposentados. Tá certo. E também tem pessoas da nossa audiência questionando o processo de ressarcimento, né? Olha só a mensagem, engraçado, o Júlio faz uma conexão entre o caso do INSS e o que nós trouxemos em relação a impostos. Olha o que ele disse. O escândalo do INSS é mais uma vergonha, que pelo visto vamos ter que pagar com mais imposto. Júlio, obrigado, viu, pela mensagem. E tem isso, né? Tem essa dúvida, né, Beraldo? Muita gente fala, aumento do IOF, vai arrecadar mais, já querem encerrar o pagamento e o ressarcimento em 2, 3 meses. A população faz essas associações, né? Poxa, medidas que são tomadas na mesma semana. O governo, na segunda, fala que vai ressarcir todos os aposentados, sei lá, em 2, 3 meses, um exemplo. E aí, 2 dias depois, tem o aumento do IOF, que vai injetar 20 bilhões de reais nas contas do governo. Poxa, é lógico que a população vai fazer uma conexão. Poxa, estão aumentando o IOF para pagar os aposentados que foram surrupiados. É preciso também considerar essa desconfiança do público, dos cidadãos em relação a isso que acontece. Até porque é exatamente isso que vai acontecer. O governo vai tomar dinheiro do contribuinte para ressarcir as perdas dos aposentados com este assalto que eles sofreram e depois vai atrás dessas associações, ou pelo menos deveria ir atrás dessas associações para reaver o dinheiro. Só que quando ele conseguir reaver esse dinheiro, ele não vai devolver à população. Ele vai incorporar no caixa dele, vai tudo para a União. E o prejuízo ficará exclusivamente com a população brasileira. Inclusive, os próprios aposentados ajudarão a pagar pelo rombo que sofreram. Essa dinâmica em que o governo ele prefere aumentar o número de programas sociais, como agora essa história do pé de meia, e dar de ombros para a responsabilidade fiscal, do que realmente fazer aquilo que uma gestão séria deveria fazer. Agora, há um ponto importante também, Caniato, da gente destacar aqui, porque esses desvios do INSS, eles foram identificados no passado, houve essa discussão no Congresso,
Mas o governo anterior deveria ter tomado as medidas necessárias para bloquear, como foi bloqueado agora. Ah, mas iam espernear e fazer deixa, porque não pode deixar é roubar idoso. Isso é que é inadmissível. E você, na posição que tem de poder para tomar medidas, a função exige que você proteja o interesse da população e não fique milindrado, porque vai vir o Ministério Público. Que venha o Ministério Público, que venha quem vier. Vai ter que dizer na minha cara que o que eu fiz para proteger os interesses dos aposentados vai contra alguma legislação, porque eles estão defendendo legislação de roubo. Portanto, essa discussão poderia ter acontecido anos atrás, não aconteceu. Mas agora ela tem que acontecer, porque todos esses responsáveis precisam vir à mesa explicar exatamente o motivo pelo qual tomaram as decisões que tomaram e quem, de fato, sobretudo do ambiente político, está por trás dessa safadeza. Mota, queria, só para a gente fechar esse capítulo, esse assunto, eu vejo muitas mensagens de pessoas da nossa audiência, principalmente aposentados, mas alguns pensionistas também chegaram a se manifestar, preocupados com todo esse imbróglio. Há uma grande dúvida se eles vão conseguir reaver esse dinheiro. Parece que não há confiança no governo, pelo menos em alguns setores da administração pública, e alguns têm a desconfiança que podem ficar a ver navios, vão perder essa grana depois de meses ou até anos de descontos irregulares. Você queria compartilhar alguma mensagem, algo que você já refletiu sobre esse momento? É possível ter esperança ou é necessário ter mais cautela? Eu acho que é necessário manter a pressão. As pessoas que sofreram descontos não podem aceitar nada que não seja a devolução integral do que foi descontado dela. Aliás, o certo seria devolver com juros e multa, da mesma forma que o governo cobra da gente quando a gente atrasa o pagamento de algum encargo, de algum imposto. Mas as pessoas têm que se manter alertas, não podem abrir mão desse direito e têm que passar para os seus representantes essa mensagem. Há poucas coisas mais importantes no Brasil hoje do que solucionar esse escândalo. Eu não tenho esperança de que os responsáveis por isso serão punidos, mas pelo menos que eles sejam impedidos de continuar com esse esquema. Olha só, tem informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, viu? Novas medidas, novos anúncios de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. Depois do break comercial, traremos a notícia e também as análises com os nossos comentaristas. É bem rápido. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.